O Bahia Record está de volta com o futebol. O Vitória pega o Náutico logo mais às 9h50 da noite, lá em Recife, pela Série B do Campeonato Brasileiro. Pois é, Carol, nas últimas 3 vezes em jogos do Campeonato Brasileiro, foram 2 empates e 1 vitória para a equipe de Pernambuco. Veja como foram os confrontos. Náutico e Vitória já se enfrentaram na Série A antes do rebaixamento das duas equipes à segunda divisão. Em 2008, a partida nos aflitos ficou marcada não pela derrota sofrida pelo time baiano em campo, gol de pênalti conferido por Felipe, mas sim por uma confusão envolvendo o goleiro Viafra, que teria recebido voz de prisão da polícia local. Eu estava dando palestra no intervalo quando eles invadiram o vestiário, dando voz de prisão a um atleta que pediu licença para ele dentro de campo. Então isso aqui tem que acabar. Não tem voz de prisão. Não tem o que justificar porque eu dei voz de prisão. Não sei. Ele falou que foi ameaçado. Não, de forma alguma. No ano seguinte, as duas equipes voltaram a se enfrentar no Estádio dos Aflitos. Em vez de confusão, o Vitória chegou a estar à frente com gol de Roger, mas cedeu o empate em um pênalti. Gilmar, ex-Vitória, na época no time pernambucano, fechou o placar. A última vez que se enfrentaram pela Série B, Náutico e Vitória jogaram no Barradão. Era 2005, ano em que o clube baiano acabou rebaixado para a terceira divisão. Com gols de Marcelo Heleno e de Alexandro, hoje no Vasco, o Leão da Barra empatou com o time pernambucano por 2-2. E hoje o Silvio Mendes está em Recife, onde participa da transmissão do jogo do Vitória contra o Náutico pela Rádio Sociedade. E quem comenta as notícias do futebol com a gente hoje é o repórter Walter Lima. Walter, muito boa noite, seja bem-vindo aqui ao Bahia Record. Boa noite, Juca, boa noite, Carol. Boa noite, Walter. Walter, pela retrospectiva que a gente viu ali, o Vitória vai ter dificuldade, né? Quer dizer, empatou 2, perdeu 1, jogos envoltos em muita confusão. Como é que vai ser aí? Qual é a expectativa? Bom, a expectativa é de um jogo difícil, já que o Vitória está logo atrás do Náutico na tabela de classificação. O Náutico é 7º colocado, tem 20 pontos, e o Vitória é o 8º, tem 17. É um jogo direto, de concorrentes diretos, que almejam, evidentemente, entrar no G4 e voltar para a primeira divisão. O Náutico já chegou a enfrentar o Vitória 2 vezes, em 2008 e 2009. A gente viu ali que foram 2 partidas difíceis. E aquele jogo de 2008 que a gente viu agora há pouco foi o que determinou essa rivalidade ficar tão acirrada. Já existe uma rivalidade natural entre os clubes pernambucanos e baianos, é uma tradição já de longas décadas, desde a década de 50, quando o futebol pernambucano chegou a estar com o Náutico aí disputando a Taça Brasil. O Bahia era muito forte naquela época também. E isso veio alimentando com o Campeonato do Nordeste e outras competições em que Bahia, Vitória, Sport, Náutico e Santa Cruz trocaram essa rivalidade, alimentaram um pouco. No caso específico do Náutico e do Vitória, essa confusão de 2008 criou essa rivalidade, acirrou ainda mais, e a expectativa é de que seja um jogo muito difícil. Vale lembrar que vencer lá no Estádio dos Aflitos não é uma missão impossível para o Vitória. Ele já fez isso. Inclusive, no ano passado, pela Copa do Brasil, venceu por 1-0. Era a partida de ida, na partida de volta aqui no Barradão, acabou goleando por 5-0. Detalhe, Ricardo Silva, interino hoje à noite, era o técnico na ocasião. Pelo menos, quem sabe, ele empresta essa sorte de novo para que o Vitória consiga um bom resultado contra o Náutico. Pelo Campeonato Brasileiro, é bom o torcedor ficar atento. O retrospecto não é tão favorável assim. A última vez que o time baiano venceu o Timbu lá nos Aflitos foi em 93. Aquele memorável time que tinha Alex Alves, Piquet, Paulo Isidoro, bateu por 2-0 lá pela primeira fase do Campeonato Brasileiro da época. Então, assim, se for considerar a estatística do Campeonato Brasileiro, realmente o Vitória tem um longo jejum a encerrar. Mas vamos nos prender ao resultado da Copa do Brasil, que foi muito bom. Agora, Walter, o Vitória está só um pouco abaixo na tabela em relação ao Náutico, não é isso? Uma posição só. Uma posição e 3 pontos atrás, né? Tem 17 e 20. Quem vem agora mais embalado? Porque o Vitória, infelizmente, perdeu, né? As últimas partidas, no caso, a última foi contra a Portuguesa. E o Náutico, como é que tá? Ele tá vindo embalado, vai jogar em casa? Então, dos times pernambucanos, os 2 times pernambucanos vivem uma boa fase. O Náutico e o Sport são aí disparados, aí são candidatos, e a torcida do Vitória tem uma clara noção disso, são candidatos para subir. São pelo menos 7, 8 equipes que estão aí na briga. O Vitória é uma delas, está na 8ª colocação. São 8 equipes que vão brigar ao longo de toda a Série B para subir. O Sport e o Náutico estão nesse bolo, então por isso que esse jogo nos aflitos é crucial para as pretensões rubro-negras. Já que o time perdeu dentro de casa para a Portuguesa, num resultado que até então era possível de acontecer. A Portuguesa é a líder
da Série B do Campeonato Brasileiro, mas ninguém esperava, nem o mais pessimista, o torcedor do Vitória esperava que o time rubro-negro fosse perder dentro de casa para a Portuguesa. Quem sabe o empate. Agora tem aquela obrigação de ter que vencer o Náutico a qualquer custo, porque senão corre o risco, Carol, Juca, de se distanciar da tabela de classificação do G4, que é a meta principal de todas essas equipes que estão aí no meio da tabela. O Vitória está incluso nesse grupo. Prefeito Walter, o técnico interino Ricardo Silva, ele deve mexer nesse time, né? Como é que ele deve preparar esse time aí hoje para pegar o Náutico? Bom, Juca, o técnico Ricardo Silva deve promover mudanças, sim. O Alisson retorna de contusão, deve formar dupla com o Maurício, que vem sendo alvo de várias críticas. No meio de campo existem 2 vagas em aberto e 3 candidatos concorrendo aí. Tem o Giovani, tem também outro jogador, o Lúcio Flávio e o Geraldo, que estão brigando aí por essas 2 vagas. E no ataque ainda há aquela dúvida se Marquinhos e Rildo, qual dos dois deve formar dupla com o Neto Baiano. Essas definições, aí os torcedores do Vitória conhecem muito bem o estilo de trabalho do Ricardo Silva. Ele gosta de fazer aquele mistério, até os 45 minutos que antecedem a obrigatoriedade de divulgar a escalação. Ele deve fazer um mistério até 9, 5 da noite, que é quando ele solta a escalação e a gente vai ver se realmente ele vai com o Lúcio Flávio Geraldo, ou Giovani Geraldo. O Giovani tem grandes chances de estar no meio de campo, vai ficar, no caso, uma vaga para o Lúcio Flávio e para o Geraldo aí, que ele vai decidir certamente momentos antes da partida. Agora, rapidamente, antes de a gente passar a falar sobre o Bahia, Walter, a torcida do Vitória é muito simpática ao Ricardo Silva, não é mesmo? Ele deu muita sorte, inclusive agora, nesse Campeonato Brasileiro da Série B, ele era na abertura, não é isso? Contra o Vila Nova. Exatamente, ele foi o técnico interino. E foi uma vitória. Foi contra o Vila Nova por 1-0 e essa é a esperança. Na circunstância, é bom que os torcedores se lembram muito bem, o técnico Antônio Lopes havia sido demitido após a perda do Campeonato Baiano e com isso o Ricardo Silva sustentou a condição de interino na estreia da Série B do Campeonato Brasileiro até que o nome de Geninho fosse definido. Ele deve continuar também como interino, já que o clube já notificou oficialmente que está à procura de um treinador para assumir a vaga do Geninho. O Ricardo Silva está na condição de interino e deve ficar provavelmente até sábado, quando o Vitória enfrenta o Boa Esporte, antigo Ituiutaba, aqui no Barradão, às 4h20 da tarde, sábado. Aí temos o nome de Gilson Kleina, que é o mais forte de todos na concorrência, é o atual treinador da Ponte Preta. Ele provavelmente deve ser anunciado nos próximos dias, mas aí já especularam vários nomes, até o próprio Paulo César Carpegiani, que já treinou a equipe do Vitória na Série A, saiu recentemente de São Paulo. Tem também aí o nome de Cuca, que chegou a dar entrevista dizendo que realmente seria um prazer trabalhar no Vitória. Mas vamos falar da realidade financeira do clube. Provavelmente o Gilson Kleina é o que se enquadre dentro daquela relação custo-benefício. Um salário que não seja tão caro quanto o de Geninho e um treinador que apresente resultados melhores do que foi o técnico que foi demitido recentemente. Ótimo, Walter. Então vamos falar